no Evangelho de João, no capítulo 4. E o título dessa palavra é Verdadeiros Adoradores. E eu estava lendo esse texto, queridos, e tão profundo, sabe, os princípios que essa palavra nos traz. E eu comecei a escrever e comecei a preparar o esboço. Daqui a pouco o esboço foi crescendo, foi aumentando. E eu falei, Senhor, mas não vai dar tempo de falar tudo isso. E eu estava ali no banco orando, o Senhor provar e fala, e eu vou derramar graça. E eu creio que é dessa forma, porque eu não tenho nada de mim mesmo, é só o Senhor. Evangelho de João capítulo 4, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 18, e depois nós vamos continuar com a Bíblia aberta e a gente vai tocando aí. Amém? Quem achou, diga, Jesus é lindo. Amém. Evangelho de João capítulo 4, a partir do versículo 5, diz o seguinte: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus assentou-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então ela lhe disse: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual também bebeu ele, assim como seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Vamos seguir um pouquinho. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos e conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos. Deus, eu te louvo pela tua palavra, Pai. Te agradeço, Deus, porque a tua palavra é viva, eficaz e penetrante, e ela é alimento para a nossa alma, Senhor. Nessa noite nós queremos, ó Deus amado, aprender um pouco mais de Ti. Queremos nessa noite, Senhor amado, conhecê-la, Deus amado, a Deus um pouco mais da Tua palavra, Senhor, dos Teus princípios e projetos. E não apenas conhecer, Pai, mas, ó Deus amado, queremos praticar, queremos colocar em prática tudo que o Senhor nos ensina, Senhor. Fala conosco nessa noite, eu oro, te louvando desde agora, porque o Senhor é um Deus que fala. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Pessoas entraram aqui, Senhor amado, com o coração apertado. Talvez alguns, Senhor amado, relutaram para vir, pensaram, perguntaram se deviam vir, mas o Senhor as trouxe, porque o Senhor quer falar com cada um, ó Pai. Aquele que entrou aqui triste, Senhor, eu creio que o coração já foi alegrado, porque o Senhor alegra os que são seus, o Senhor alegra os que se achegam ao Senhor, ó Pai. Talvez algumas pessoas vieram aqui, Senhor amado, com alguma dúvida no coração, mas em nome de Jesus nós repreendemos a dúvida, repreendemos todo espírito, Senhor, de frieza, de incredulidade, de alienação, de inquietação, perturbação. Deus, que nada nos impeça de ouvir a Tua voz. Eu peço ao Senhor, coloque uma muralha de fogo protetor ao redor desse lugar, ó Pai, dessa nossa igreja, desse lugar onde estamos reunidos, ó Pai. Guarda cada família também, Senhor, em nome de Jesus, e ministra o nosso coração, Pai. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Queridos, a leitura desse texto nos ensina alguns princípios que são muito importantes para a nossa caminhada de fé. Sabe, querido, quando nós começamos a seguir a Jesus, nós precisamos entender que há algumas coisas na nossa vida nós precisamos observar.
Ah, agora eu sou crente. Daí beleza, o que mudou? Não mudou nada, só sou crente. Não, quando nós começamos a servir a Jesus, a seguir a Jesus, a andar na presença dele, algumas coisas precisam ser mudadas, transformadas em nós. Por isso nós falamos assim: converteu-se ao Senhor, se converteu. O que é converter? Senão mudança de rumo, mudança de direção. Se eu estou indo para a esquerda, eu me converto naquele caminho, eu pego e eu volto para a direita agora. Então, queridos, conversão é isso, é mudança, é transformação. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada. Se tem uma coisa que Deus quer fazer, é transformar a mim e a você. A Bíblia fala assim: até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, até que o Senhor possa nos transformar de forma que as pessoas possam ver Cristo em nós. Posso olhar para você, olhar para mim, olhar para nós e falar: puxa, tem algo diferente naquela pessoa. E eu digo para você, essa transformação se dá, meu amado, minha amada, pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu creio, meu amado, minha amada, que Deus tem desejo, Deus tem projeto de transformação na sua vida, porque você está muito bem, não é verdade? Olha para quem está ao teu lado aí, tem alguém muito bacana do teu lado, não é verdade? Mas essa pessoa que está ao teu lado é uma obra inacabada. A Bíblia fala: Deus começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la. Deus quer fazer mudança na minha, na sua, na nossa vida. Mudar nosso jeito de ser, porque muitas vezes nós somos muito, nós mesmos, somos muito carnais muitas vezes, somos muito cheios de si, em si mesmados, e Deus quer mudar tudo isso. E nessa noite eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que eu prego a palavra, não para te trazer informação, senão eu daria um livro para cada um, uma enciclopédia, ou de repente lá, consulta o Wikipedia, ou consulta lá de repente o Google. Mas não, quando eu prego, eu falo: Senhor, que a palavra pregada seja para transformar pessoas. Eu preciso ser transformado, meu irmão. Nós precisamos ser transformados. E esse texto nos apresenta alguns princípios realmente que são importantíssimos nessa nossa transformação, nessa nossa caminhada. Versículos 6 e 7. Diz o seguinte: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Jesus assentou-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nós estamos falando de um povo judeu e o relógio dele era diferente do nosso. O meu agora são 8h29. O relógio judeu não trabalhava como o nosso. 6 horas da manhã era a primeira hora, 9 horas a terceira hora, meio-dia era a hora sexta. Então a hora sexta era meio-dia em ponto. Jesus está sentado no poço, meio-dia. Querido, você sabe o que é meio-dia? Numa região quase desértica. Você sabe o que é o sol do meio-dia? Numa região, em que o calor é extremo, em que as pessoas andam, com aquele monte de roupa. Não é porque eles têm frio, é para não se queimar no sol. Meio-dia, é uma hora imprópria para sair de casa. Nós fomos para a Espanha, visitar nossa igreja lá, no mês de agosto, a primeira vez que nós fomos, e nós não arrependemos porque a viagem foi muito boa, enfim. Mas agosto na Espanha, na Europa, é terrível. As aulas lá começam a partir de setembro, porque julho, agosto, é complicado sair de casa. Tamanho é o sol, tamanho é o calor, é tempo que ninguém sai de casa, e Jesus está sentado na beira desse poço, meio-dia, e de repente vem uma mulher, a mulher samaritana veio apanhar água. Queridos, esse texto, é só esse detalhe desse texto, já nos ensina, já nos mostra um pouquinho do que era a vida dessa mulher. Essa mulher samaritana vinha apanhar água, meio-dia, sabe por quê? Porque ela vivia se escondendo. Ela veio meio-dia porque ninguém ia pegar água no poço meio-dia. Mulher nenhuma ia buscar no poço meio-dia, e essa mulher, ela vivia se escondendo, se isolando. Ela sabia que a vida dela não era reta, e por isso ela se isolava, evitava pessoas, não queria se relacionar muito, queria ficar na dela. Talvez ela se sentisse meio envergonhada do seu estilo de vida, mas fugir não é, nem nunca foi, nem nunca será a solução. Essa mulher estava fugindo. O que eu vejo nesse texto, queridos, é que é muito parecida a vida dessa mulher, o estilo de vida dela, não suas práticas, com de muitas pessoas que vivem tentando se esconder. Quantas pessoas vivem assim, se escondendo? Quantas pessoas vivem assim, não querem se relacionar,
sabe, não quer que ninguém conheça a sua intimidade, não quer que ninguém saiba da sua vida. Não, a minha vida cuido eu, Deus deu uma vida para cada um cuida da sua. Está até escrito no para-choque de caminhão isso aí. Mas, querido, a nossa vida deve ser um livro aberto, e digo mais, uma Bíblia, porque a Bíblia fala que nós somos carta escrita por Deus. As pessoas têm que poder olhar para nós e falar, não, eu conheço aquela pessoa. É muito comum, querido, de pessoas que têm, sabe, uma baixa estima, uma baixa autoestima, elas se isolam, porque elas têm vergonha de ser quem são. Elas têm problemas, elas têm dificuldades, elas se isolam. Essa mulher, ela vivia se escondendo, se isolando, fugindo da realidade da vida dela, se escondendo talvez porque ela sabia que ela vivia uma vida de pecado. Mas, queridos, quando nós estamos andando no erro, deixa eu contar uma coisa para você. Um dia nós vamos ser confrontados. Um dia a casa cai. Um dia seremos descobertos. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 12, versículo 1 até o 3, se você quiser abrir Lucas 12, 1 a 3, Jesus fala assim, não há nada encoberto. Deixa eu ler esse texto, eu gosto muito desse texto. Lucas 12. Essa mulher ela encobria algumas coisas da sua vida. Ela não queria que ninguém olhasse para ela, que ninguém soubesse da vida dela. Ela não queria que ninguém, sabe, ficasse sabendo dos seus podres. Lucas capítulo 12, versículo 1 a 3, fala assim, posto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e nada oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disserdes às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserdes aos ouvidos no interior da casa será pregado nos eirados. Amados, a Bíblia fala que nada encoberto, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Essa mulher, ela escondia o seu pecado. E deixa eu falar uma coisa para você, meu amado, minha amada. Uma das armas que o diabo usa contra cristãos, contra o povo de Deus, contra muitas pessoas, talvez até contra você, é fazer você esconder o teu pecado, é fazer de conta, não é comigo não, eu não sou assim, eu sou joinha, vou ganhar até o troféu joinha, todo mundo está me curtindo, que eu sou uma pessoa muito bacana, sabe, pessoas que às vezes escondem o pecado, não quer confessar, e o diabo fica acusando, você está na igreja levantando a mãozinha, mas você sabe que você é pecador, né, você sem vergonha. O diabo fala assim, pensa que não? O diabo acusa, a Bíblia fala que ele é acusador das nossas almas. A Bíblia fala que de dia e de noite ele nos acusa diante do Pai. Pensa nisso. Então, queridos, esconder um pecado, esconder um problema, esconder, sabe, algo, não traz solução, muito pelo contrário, traz vergonha, traz, querida, peso, traz angústia, traz tristeza. E o que tem de pessoas que se isolam, se escondem. Por isso que é tão tremendo nas células. Por que na célula? Naquele grupo pequeno de 7 a 12 pessoas, as máscaras caem. As pessoas conhecem quem é quem na célula. Na igreja, vou botar um jeito, quem é aquele lá? Né? Tá lá o Vanderlei, beleza? Que saudade de você. Tá lá, né? Bacana, né? Mas é um monte de gente que ninguém conhece direito. Mas na célula, conhece. Na célula você sabe do irmão, você caminha com ele, você, né, na hora da dificuldade, ele pede oração, você sabe. Então, querido, eu digo para você, sabe, viver fugindo, viver se escondendo, nunca foi e nunca será a solução para nada. E essa mulher vivia fugindo, se escondendo. E se nós começarmos a analisar a vida dessa mulher, começarmos a analisar o texto, a gente pode perceber que essa mulher, ela conhecia muitas coisas relacionadas ao seu povo. Ela conhecia muita coisa, ela era uma samaritana, ela conhecia os costumes, as histórias dos samaritanos, ela conhecia os erros, os defeitos, ela conhecia muita coisa. Versículo 9, fala assim, versículo 9, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Essa mulher sabia o costume dos samaritanos. No versículo 9 ela fala para Jesus que segundo o costume do seu povo, um judeu não podia se comunicar com o samaritano. Ela sabia que havia uma inimizade entre os povos. Mas no que isso estava ajudando aquela mulher? Eu comecei a pensar nesse texto, mas o que adianta saber que o judeu não se dão com o samaritano?
que adianta ela saber que de repente havia uma inimizade entre os povos? O que adiantava ela saber, sabe, dessa informação? Que benefício essa informação trazia para ela? Deixa eu contar uma coisa para você. Tem muitas coisas que nós guardamos como informação que são inúteis. Inúteis. Sabia disso? Às vezes eu abro meu computador e eu começo a dar uma olhada, assim, no meu WhatsApp também, eu começo a deletar coisas. Tem coisas que estão lá, são legais na hora, você viu, mas são inúteis depois. E na nossa mente também tem muita informação inútil. Essa mulher sabia da história do seu povo, ela sabia, ela tinha informação, mas querido, nada, não trazia nenhum benefício para ela. Existem coisas que nós sabemos ou queremos saber, que não ajudam, não edificam em nada a nossa vida. Mas nós somos tentados a saber de novidades. Quer saber? Conta aí. Nossa, irmão, você sabe da nova? Sabe da nova? Sabe, sei, mudou a minha vida, fiquei mais gordo, mas estou mais magro, né? Vocês perceberam que eu perdi 200 gramas da viagem, né? O calor lá. Não adianta nada, não resolve. Sabe, a Bíblia fala assim, lá em Atos capítulo 17, versículo 21, se você quiser anotar, Atos capítulo 17, versículo 21, me perdoe se eu estou sendo rápido demais, mas é que eu gosto muito de terminar no horário, e eu prometo para você que eu quero terminar no horário. Se eu vou conseguir, eu não sei, o senhor sabe. Mas Atos capítulo 17, versículo 21, fala dos atenienses. Tem um ateniense do teu lado? Não, todo mundo aqui é brasileiro, tem os haitianos, tem, né? Mas enfim, né? Mas os atenienses, capítulo 17, versículo 21, diz assim, deixa eu achar aqui. Pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir alguma novidade. Os atenienses eram assim, né? Eles querem saber novidade, quer saber coisa nova. Conta, quer saber. Vai adiantar? Para que, criatura? Que serve isso? Que adianta? Ah, mas eu sei que o pastor usa 38. Pois é. Foi o presente do João. O sapato que eu gosto. Adiantou? Você foi edificado porque você sabe que eu uso 38? Ah, mas aquela irmã usa laque. Nem existe, não existe, né? Tá. Usa o quê? Usa... Aquele irmão usa Jenna Hair. Esse existe, né? O que adianta? O que acrescentou? O que agregou na sua vida isso? Nada. Querida, essa mulher sabia que o judeu não se dava com o samaritano. Ela sabia, sabe, que de repente havia inimizade entre os povos, mas aquilo não edificava em nada. Os atenienses eram assim. Eles queriam saber de novidade, queriam futricar a vida dos outros, só para ter o que falar, e isso não edifica em nada. Eu lembro de um texto que nós aprendemos. Quem fez Neemia aqui, Casado para Sempre? Lembra daquele texto que na lição, se não me engano, Semeando e Colhendo, que fala de uma passagem lá de Sócrates, quando Sócrates fala das 3 peneiras? As 3 peneiras, eu até gravei o texto aqui para ler com vocês. As 3 peneiras, se você nunca ouviu, você vai na internet, você vai ver lá, você pode copiar, dou até uma cópia para você. As 3 peneiras. Um homem procurou Sócrates e disse: preciso contar-lhe algo sobre alguém. Eu vou fazer umas, tá bom? Vou dar forma ao texto aqui. Daí isso, dramatizaram. Você não imagina o que me contaram a respeito de... Nem chegou a terminar a frase quando Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: espere um pouco, o que você vai me contar já passou pelo crivo das 3 peneiras? Peneira? Que peneira? Sim, as 3 peneiras. A primeira é a verdade. Você tem certeza de que o que você vai me contar é absolutamente verdadeiro? Não. Como é que eu posso saber? O que sei foi que me contaram. Então disse Sócrates: então as suas palavras já vazaram a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira, a bondade. O que você vai me contar, gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Não, absolutamente não. Então as suas peneiras vazaram pela segunda peneira. Vamos para a terceira peneira, a necessidade. Você acha mesmo necessário me contar esse fato? Ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Vai ajudar alguém? Vai melhorar alguma coisa? Não.
Passando pelo crivo das 3 peneiras, compreendi que nada me resta do que iria te contar. E o sábio Sócrates sorriu e concluiu: se passar pelas 3 peneiras, me conte, pois tanto eu quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça, enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envergonhar o ambiente, envenenar o ambiente e fomentar a discórdia dos irmãos. Devemos ser sempre a estação final de todo e qualquer comentário infeliz. Da próxima vez que ouvir alguém, antes de ceder ao impulso de passar adiante, submeta a informação ao crivo das 3 peneiras, porque pessoas sábias falam de ideias, pessoas comuns falam de coisas, pessoas medíocres falam de pessoas. Gostei dessa coisa do Sócrates. Essa mulher sabia um monte de coisa, sabia bastante coisa ali a respeito, talvez da sua nação, do seu povo, enfim, mas no que aquilo ajudava? Querido, informação inútil. Além de saber da cidade, essa mulher também sabia um pouco da história do seu povo. Ela sabia que a sua ascendência familiar, sua árvore genealógica, ela era descendente do patriarca Jacó. E ela se gabava disso. Espera aí, ó, Jacó, sabe Jacó? Israel de Deus? Eu sou descendente dele. Ela conhecia a árvore genealógica, ela sabia que ela era descendente de Jacó, ela se gabava disso. Mas eu digo uma coisa para você: do que adianta seus pais serem cristãos? Do que adianta seus avós serem cristãos? Do que adianta se seus antepassados foram missionários, pastores, ou seja lá o que for? Do que adianta? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: filho de peixe, peixinho é, não é verdade? Mas filho de crente, crentinho, não é? Não? Sabe por quê, meu amado, minha amada? Sabe? Porque, cada um é responsável por suas atitudes diante de Deus. Sabe, o passado religioso da sua família pode te dar base para uma caminhada ainda mais frutífera, pode te direcionar maravilhosamente bem. Mas, querido, isso não vai agregar em nada se você, não andar na presença do Senhor, se você não buscar a Deus. E é interessante que em todo esse diálogo que essa mulher está tendo ali com Jesus, Jesus está sempre falando com ela de coisas espirituais, coisas eternas, coisas que a direcionam para a salvação, coisas que seriam respostas aos anseios da sua alma. Mas essa mulher, ela estava pensando apenas em coisas passageiras, temporais, terrenas, humanas, coisas fúteis. Essa mulher, você pode prestar atenção no texto, Jesus está falando com ela sempre de coisas espirituais. E ela, pois é, mas veja bem, esse poço aqui, meu avô, bebi água daqui, ó. Sabe como é triste para nós pregadores, pastores, evangelistas, você que é líder, você que é discipulador, você que, conduz pessoas e aconselha, e você que pega na mão de alguém e fala: vamos caminhar comigo. Como é triste para nós, muitas vezes nós falamos com pessoas, nós orientamos pessoas acerca de coisas eternas, coisas do céu, e algumas pessoas parecem que não entendem nada, parece que não entendeu nada. Parece que você falou assim: olha, Jesus quer te salvar. Ah, Salvador, ei, que cidade bonita. Olha, Salvador, eu tenho até uma fitinha no meu braço aqui do Senhor do Bonfim. Não entendeu nada. Jesus está falando para ela assim: olha, a água que eu lhe der vai fazer brotar em você uma fonte eterna. Ai, que legal, preciso comprar dessa. Onde que tem para vender? No Walmart? No Big? Onde que tem para vender? Porque essa deve ser boa, não preciso vir aqui mais me esconder. Sabe, amados, é terrível como muitas vezes o diabo traz um espírito de confusão mental. Acredite, isso existe. Tem pessoas que parece que não entra, a cabeça é blindada para as coisas espirituais, a cabeça é blindada para as coisas eternas, só consegue, ter pensamentos carnais, ter, atitudes que não tem nada a ver com o Evangelho. Como é triste, queridos. Versículo 13 a 15, Jesus está falando com ela: olha, estou falando para você de coisas espirituais, olha, estou falando para você acerca de salvação, estou falando para você acerca de transformação. Veja aqui o versículo 13, ela fala assim: afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, me dá dessa água, para que eu não venha mais ter sede, nem precise vir aqui no poço buscar. Estou cansada, Senhor.
Queridos, é incrível como muitas vezes esse espírito de confusão, esse espírito de alienação, sabe, permeia a igreja. Não aqui, que vocês são todos sábios espirituais, vocês são maravilhosos, mas tem lugar que você vai que, meu Deus, você fala A e entende B. No versículo 16 a 18, é interessante que cai a casa dela aí, né? Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste que não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Querida, a casa da mulher caiu. Ela que ficava se escondendo, fugindo, tentando se esquivar de Deus, tentando deixar Deus para escanteio, tentando colocar Deus, sabe, para lá. Não, depois eu vejo esse negócio de Deus, de ir na igreja, acho que agora não preciso. Queridos, Jesus chega e confronta ela, fala: olha, presta atenção, você está andando todo em pecado, sabe, a casa dela caiu. Até aqui ela estava se fazendo de religiosa, até aqui ela estava se fazendo de mulher sábia, uma bênção. Mas eu digo para você uma coisa, meu querido e minha querida: ninguém consegue esconder nada de Jesus. Ele sabe, Ele conhece o meu assentado e o meu levantado. O Salmo 139 fala: o Senhor, quando eu ainda era uma substância, sabe, sem forma no ventre da minha mãe, o Senhor já conhecia. Deus, Ele conhece a tua vida, a minha vida, a nossa história. Deus sabe quem somos, e por isso eu não tenho medo de expor os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Eu não tenho medo, querido, de expor quem eu sou, porque vocês me conhecem, mas Deus me conhece muito mais profundo. E tem aquela canção que eu amo, que fala assim: teus olhos revelam que eu nada posso esconder, eu não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, podes tudo enxergar, vem dentro de mim. E ela ainda tenta disfarçar, se esquivar, ela tenta ainda, espiritualizar a conversa. Quando Jesus fala assim: você tem 5 maridos, que isso já foi, esse 6º já não é teu, você está abandonando o 6º, está indo para o 7º, porque você falou que não tem marido, você está com um cara lá na tua casa. E daí ela: pois é, onde é que se deve adorar mesmo? Em Jerusalém ou é aqui no Monte Gerizim? Ela tenta desconversar, irmão, como é terrível. Como é terrível esse espírito, sabe, tentando fugir, mas fugir da graça. A graça que Deus te pega, porque Deus te ama, porque Deus quer te salvar, porque Ele veio buscar e salvar o que te havia perdido. Ela tenta disfarçar, se esquivar de Jesus, espiritualizando a conversa. Sabe, quando as pessoas sabem que nós somos pastores, você é pastor. Qual que é a cor preferida de Deus? Você sabe? Você acha que Deus gosta mais de azul celeste ou de amarelo ouro? Tem gente que é assim. Você tenta falar das coisas espirituais profundas, a pessoa tenta espiritualizar para tentar dar uma volta, sabe? Ela começa a falar de adoração, ela começa a falar: nossos pais adoraram nesse monte, que era o Monte Gerizim, em Samaria, quando houve a divisão dos reinos lá. Então o rei que ficou com as 10 tribos, ele ficou com medo do povo ir para Jerusalém adorar, e montou lá em Samaria um lugar de adoração. E daí então diz: não, o samaritano adora aqui, o judeu adora lá. E ela: então, onde que se deve adorar? É aqui no Monte Gerizim ou lá onde os judeus adoram em Jerusalém? Qual que é mais certo? Ela queria saber, ela queria falar de adoração. Ela queria falar onde que é melhor adorar, na Aba ou na Assembleia de Deus? Onde que é melhor adorar? Na Aba ou na Batista? Na Aba ou na Quadrangular? Na Aba ou, sei lá, na Metodista, na Nazarena, na Bola de Neve? Onde que é melhor adorar? Meu amado, onde? Não importa onde. Sei lá onde que é melhor adorar. A Bíblia fala assim que, sabe, tudo estava errado, a vida dela estava errada, a mulher tinha 5 maridos, estava abandonando o 6º, estava de olho no 7º já, e começa a falar de adoração. Tem um monte de gente que é cheio de ser espiritual, mas está tudo errado. Eu preciso estar certo com Deus, andando na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle. Daí no banheiro da minha casa eu posso adorar, aqui na igreja eu posso adorar, na esquina eu posso adorar, dentro do ônibus eu posso adorar, dentro do meu capacete, andando de moto eu posso adorar, porque os adoradores adoram o Pai em Espírito em verdade. Não é o lugar, não é onde, não é como, não é quando, querido. A vida é toda errada, pecado saiu pelo nariz,
E perguntando, pois é, estou orando para Davi falar se eu vou adorar em Jerusalém ou em Gerizim. Dá vontade de ler esse microfone do chão e fazer um... Misericórdia, irmãos. Eu fico pensando em Jesus. Jesus é paciencioso. Crê tanto na água. Jesus é maravilhoso. Sabe, porque ele escuta isso e ele fala assim, mulher, a hora vem. E já chegou. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus não deu uma bifa nela. Fala sério, você que é líder de célula, você que é líder de setor, você que é discipulador, tem hora de levantar e dar uma bifa, né? Mas Jesus não. Em mim não, eu nunca tenho essa vontade. Oi, Eugênio, obrigado, querido. Deus abençoe. Queridos, essa mulher toda torta, toda errada, tudo querendo, sabe, vazando o pecado pelo nariz. E ela pergunta, onde é? Como é que adora? Como é que é o negócio? Ao invés de se preocupar em santidade, ao invés de se preocupar em salvação, ao invés de se preocupar em ter uma vida reta de Deus, ao invés de se preocupar, sabe, em ser de fato serva do Senhor, em buscar Deus de verdade, ao invés de se preocupar com as coisas que realmente fariam diferença na vida dela, mas não, ela está lá procurando onde que é, querido, não tem lugar que você possa ir para adorar a Deus se você não tem uma intimidade com Ele. Não tem lugar que você possa ir para adorar a Deus. Pode ser lá no Canadá, lá naquela igreja do avião, que diz que todo mundo passa na frente lá e cai tanto poder. Pode ir lá se você não tem comunhão com Deus, se você não tem uma vida reta do Senhor, se você vive no pecado, se você vive, sabe, todo errado. Não tem como, meu amado, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E essa adoração vai além do templo, essa adoração vai além da célula. Essa adoração, querido, é adorar quando você está acordado, às 2 da manhã que você perde o sono. Você não precisa ir lá para a internet e ficar vendo besteira, você vai orar. Quando você perde o sono, não precisa ir para a televisão ficar vendo filme pornográfico, você vai para orar. Verdadeiro adorador, quando perde o sono, opa, papai quer falar comigo, vou falar com ele. Verdadeiro adorador adora o Pai, sabe, tendo uma vida exemplar em casa. Adorador de verdade adora tendo uma vida exemplar no trabalho, no ônibus. Adorador exemplar tem uma vida exemplar quando namora, quando está se relacionando com uma mulher no trabalho, outra mulher que não é a sua. Esse verdadeiro adorador de verdade é aquele que paga o que deve. Adorador de verdade, meu querido, é aquele que vem trabalhar para o Senhor com alegria, aleluia. Eu vou trabalhar na igreja hoje, é meu filho trabalhar para o Senhor. Adorador de verdade é aquele que dá um bom testemunho. E o versículo 23 fala assim: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia traz Deus procurando duas pessoas. Primeiro, quando ele fala procurei alguém que se colocasse na brecha, que intercedesse por esse povo, e não encontrei. E o segundo homem que Deus procura é aquele que o adora em espírito e em verdade. Nessa noite, querido, o Senhor está procurando nesse lugar adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se a Bíblia fala que existem adoradores que adoram em espírito e em verdade, é porque é possível você adorar sem ser no espírito e sem ser com verdade. Seria adorar na carne e em mentira. A Bíblia fala que os atenienses, eles adoravam o que não sabiam. Paulo, quando chega no Areópago lá, fala: vocês adoram o que vocês não sabem. Os judeus, quando estavam no deserto, eles adoravam um bezerro, dizendo: ó, me tirou do Egito. Querido, não é onde você está adorando, não é a tua forma de adorar. Eu gosto de adorar pulando, eu gosto de adorar ajoelhado, eu gosto de adorar, sabe, levantando as mãos, eu gosto de adorar aplaudindo. Não é a forma. É se você está adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Nessa noite, querido, eu não quero afrontar você, eu não quero, sabe,
trazer peso sobre você. Eu quero dizer para você, Deus está procurando verdadeiros adoradores. E essa mulher pecadora, adúltera, essa mulher toda errada, Jesus falou para ela: olha, eu posso mudar a sua vida. E com certeza Ele mudou, porque ela deixou o seu vaso ali, ela deixou o seu pote ali, o seu cântaro, e ela foi para Samaria e avisou lá na cidade: olha, encontrei um profeta. E a Bíblia fala que Jesus ficou 2 dias ali pregando para aquele povo, e todos se converteram, e houve conversão, inclusive essa mulher pecadora, adúltera, sabe, toda errada. Ela foi alcançada pelo braço salvador de Jesus, e com certeza ela parou de se preocupar se era em Gerizim, se era em Jerusalém, porque ela conseguia adorar na sua casa, porque ela conseguia adorar, sabe, enquanto ela estava lá reunida com sua família, ela conseguia ser uma adoradora de verdade, querido. E nessa noite eu digo para você, o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Será que você é um desses? Querido, eu não estou dizendo para você que é fácil. Eu estou dizendo para você, você tem que renunciar ao seu eu. Você tem que negar a sua carne. Você tem que falar: Deus, eu sei que eu sou todo errado. Querido, se tem uma coisa que eu falo para Deus todo dia, é isso: Deus, eu sei que eu sou todo errado. Eu não valo um doce, eu não valo um pastel frio de rodoviária. Mas o Senhor me escolheu e me amou. O Senhor escolheu me amar. Enquanto adorávamos aqui, queridos, eu estava lembrando daquele texto, porque o Senhor com amor eterno me atraiu, e com laços de misericórdia Ele me trouxe para a sua presença. Tu és meu. Jesus pode hoje, sabe, meu querido, colocar em você um selo de verdadeiro adorador. Jesus pode hoje transformar você. Eu não sei quem é você, eu não sei qual é o seu passado, eu não sei a sua história. Querido, eu não estou aqui para trazer peso sobre você. Eu estou dizendo para você hoje: Deus pode mudar a sua vida e pode fazer de você um verdadeiro adorador. E você viverá isso que Jesus fala, sabe, no seu interior fluirá um rio de água viva. A tua alma tem sede. Tem pessoas aqui que estão sedentas. Se esforça, mas parece que nada dá certo. Se esforça, mas parece que está sendo um vazio no coração. Hoje, esse domingo, o Senhor está dizendo para você: eu quero jorrar água viva no teu interior. E Ele está aqui, e os olhos dele estão sobre você. Feche seus olhos e ouça. Os olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, Ele sabe tudo. Quando olhas meu coração, Ele pode tudo. Podes tudo enxergar dentro de mim. Fala melhor, minha vida. Leva minha vida a uma só verdade. Aleluia! Pois quando me olha, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu não posso negar enquanto olhos para mim, me enche de amar. Se você pode colocar de pé, coloque de pé. Quando você está sobre os olhos do Salvador, Senhor, enquanto o Senhor está olhando para você e está dizendo assim: olha, não preciso esconder nada, porque eu não vim aqui para te condenar. Eu vim aqui para dizer para você: o meu sangue te purifica de todo pecado. Se você nessa noite, querido, quer realmente fazer, eu quero mudar, você quer ser transformado, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero convidar você para vir aqui, querido, para declarar: Senhor, eu transformar minha vida. Eu estou aqui, querido, eu sou o primeiro a vir aqui à frente, porque eu sei que Deus tem que mudar muita coisa em minha vida. Eu sei que Deus tem que mudar muita coisa aqui, querido, porque eu sei que eu preciso ser transformado pelo Senhor. Oh Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. O Pai procura verdadeiros adoradores. O Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Esse é o nosso
Vamos ajudar orando aqui, pastores, pastores. Meu Pai, procura verdadeiramente, meu querido, que ele possa olhar para mim e me dizer como verdadeiro adorador. Não quero mais do meu, mas é a misericórdia dele. Mas quando me olha, ela faz combinado do Senhor. Ele conhece o coração, ele sabe que você tem buscado, tem se esforçado, mas parece que não dá certo nada dos seus planos. E nessa noite, eu te chamo para algo, querido. Deixa eu dizer para vocês, os olhos do Senhor estão sobre vocês. Sabe um dia Jesus olhou para aquele moço de qualidade, aquele jovem, que falou: olha, eu faço tudo, eu cumpro os mandamentos, eu sou uma bênção. E Jesus falou assim: volta uma coisa para você ainda, querido. E nessa noite, esse mesmo olhar de Jesus, que olhou para aquele jovem com amor, esse mesmo olhar está sobre você, e o Senhor fala para você: olha, eu não quero te condenar. Eu quero nessa noite colocar o meu selo sobre você, de verdadeiro adorador. Você vai adorar em casa, você vai adorar no trabalho, você vai adorar no teu namoro, você vai adorar no teu filho, na tua casa, com seu esposo, com a sua esposa, você vai adorar com seus filhos, você vai adorar no trabalho, você vai adorar onde você estiver. O meu verdadeiro adorador adora todo o tempo. Oh, aleluia! Ah, Deus, a tua misericórdia, a tua fidelidade, a tua graça. Leva-nos a Deus, além do que possamos imaginar. Deus quer mudar a tua vida, a tua história hoje. Deus quer mudar a tua vida, a tua história. Nós somos perfeitos, nós estamos em obra. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vem transformar, Pai. Vem, em nome de Jesus, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vem, em nome de Jesus. Vem, Senhor, verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e verdade. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vem. Vem, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Vem me transformar em nome de você, Pai. Oh, hoje, Deus muda a sua vida, a sua história.